Nós queremos ler esse trecho e discorrer a partir desta temática, o sofrimento e a recompensa do mensageiro do Evangelho. Versículo 10: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Meus irmãos, humanamente falando, ninguém sofreu mais do que o próprio Salvador. Jesus Cristo, ele sofreu, padeceu perseguição, foi caluniado, destratado, perseguido, crucificado. E ele se entregou ao maior de todos os sofrimentos. O sofrimento de Jesus alcançou todas as áreas, tanto a área física, mental e, sobretudo, espiritual. Lá no Calvário, os irmãos conhecem o relato bíblico, foi posto sobre Jesus todos os pecados da humanidade. Jesus sofreu e o sofrimento do Senhor foi inefável, indescritível. No entanto, é importante salientar que Deus Pai, bem como Deus Espírito Santo, a Trindade sofreu naquele dia. O sofrimento inenarrável, inimaginável, em que não há palavras, talvez na eternidade, ainda que a nossa percepção, a nossa compreensão seja ampliada centenas e centenas de vezes, jamais compreenderemos, jamais alcançaremos a profundidade do amor que levou ao sofrimento de Jesus, a altura deste amor. No entanto, temos experimentado os benefícios deste sacrifício vicário, e o Senhor Jesus, diante do sofrimento, ele mantinha-se tranquilo, ele permanecia calmo, ele orientou os discípulos que o sofrimento também viria sobre aqueles que seriam responsáveis em dar continuidade à obra que ele iniciou. Ele advertiu, ele lembrou que os profetas de outrora foram perseguidos, que diga Jeremias e tantos outros, que padeceram nas mãos de ímpios, nas mãos de israelitas que não entenderam e que não discerniram a visitação do Senhor. No entanto, meus irmãos, este sofrimento tem atravessado séculos. Muitos bandeirantes do Evangelho, missionários e missionárias, têm confirmado seu testemunho com o seu próprio sangue. Os perseguidores pensavam que assim estariam dando cabo à obra, estariam colocando um ponto final. Lê do engano, porque o sangue dos mártires era semente para o crescimento do Evangelho. E o Evangelho vem alcançando nações, vem alcançando povos, vem alcançando os quatro cantos da terra, e chegou até nós, e nós fomos alistados pelo Senhor, para também nos tornarmos mensageiros deste Evangelho. No entanto, esta caminhada envolve sofrimento, porque rejeição e sofrimento é a marca característica de todo evangelista. Talvez você lembre-se ao falarmos de evangelista de Billy Graham. Billy Graham, reconhecido mundialmente na ONU, nos países, inclusive países como a antiga União Soviética e tantos outros, recebido com honras de Estado. Mas antes de chegar àquele momento, ele foi terrivelmente caluniado, ele foi rejeitado, ele foi perseguido. E antes que alguém seja aceito
normalmente ele é perseguido. Talvez você diga, mas pastor, eu tenho procurado ser fiel ao Senhor, e alguém está procurando lançar lama na minha reputação. Talvez alguém consiga entenebrecer a sua reputação, mas eu quero dizer, se você for fiel, o seu caráter permanecerá imaculado, porque ele está guardado em Deus. Se não compartilharmos com o pecado, nenhum poder humano ou diabólico pode trazer uma nódoa à nossa alma. Bendito seja o nome do Senhor. E alguém já disse, cuida do teu caráter, que Deus cuidará da tua reputação. Nada melhor do que um dia após outro dia, permaneça fiel a despeito da perseguição, porque aquele que sofreu, ele sabe te consolar. Bendito seja o seu santo nome. Meus amados irmãos, esta vida, ela não é indolor. A dor, o sofrimento faz parte dela. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o mesmo Jesus também disse, não se atemorize, não se turbe o vosso coração, porque eu vos dou a minha paz, não a dor como o mundo a dá. Nós já temos experimentado a paz de Jesus, e por isso levantamos nossas mãos e glorificamos a Ele nesta noite, porque Ele nos dá paz a despeito da perseguição. Em muitos países a hostilidade é ferrenha. No entanto, até mesmo naqueles países onde há liberdade de se pregar o Evangelho, como aqui no Brasil, quando anunciamos o Evangelho, quando há uma visitação celestial, quando Deus opera no meio da igreja, é certo a carranca do adversário aparecer, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! O Senhor é poderoso, inclusive Ele não desperdiça sofrimento de crente. Todo sofrimento que você passa há um propósito divino. Aleluia! Aquilo que não nos mata nos fortalece, traz musculatura espiritual, e melhor dizendo, o crente não teme a morte. É promessa bíblica, está na carta de Paulo à igreja de Roma, que o último inimigo haverá de ser vencido na sua totalidade, que será a morte, de modo que a despeito da luta, da dor, da aflição, da perseguição, nós permanecemos firme, porque o Senhor está conosco, e se Ele está conosco, nós somos maioria. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás que o Senhor ainda faz distinção entre o justo e o injusto, e o Senhor vela sobre a sua palavra, e a sua palavra diz que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Se você está passando por aflição, creia nesta promessa, descanse nesta palavra, alegra o teu coração, porque o Senhor nesta noite renova a promessa que te fez. Bendito seja o sagrado nome de Jesus. Cuba ainda é um país perseguidor, hostil ao Evangelho, mas teve um período que a perseguição era mais ferrenha. E diz o testemunho que eles não poupavam nem velhos nem crianças. E 2 criancinhas, uma maiorzinha, levando a sua irmã menor para uma reunião de oração no lugar escondido. Mas aquele guarda, aquele policial percebeu algo diferente naquelas crianças, e com muita rispidez, de forma muito rude, ele se aproximou das crianças e perguntou: para onde vocês vão? E a maiorzinha disse: nós vamos para uma reunião familiar, iremos ler o testemunho do nosso irmão mais velho e depois voltaremos para casa.
Ele ficou confuso, não entendeu nada. Bendito seja o nome do Senhor. Talvez alguém aqui não entendeu, mas as irmãs foram, ouviram o Evangelho de Jesus, dar glória a Deus e voltaram para casa, porque o Senhor as guardou naquele dia. Mas tem momentos que a perseguição vem, alguém é preso, alguém é perseguido e martirizado. Deus guarda de qualquer forma. Mas como, pastor, se ele morreu? Quando Deus não guarda na terra, Deus guarda no céu. Quando o justo, quando um príncipe tomba na terra, aleluia, os anjos de Deus louvam ao Senhor, porque mais um guerreiro, mais um valente se levantou na presença do Salvador, para louvá-lo e adorá-lo pelos séculos dos séculos, no lugar aonde não haverá mais lágrima, porque ele, Jesus, enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Pedro disse: ora, o mesmo Deus que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido, vos fortalecerá, renovará, restaurará e confirmará. Quanto maior o sofrimento, quanto maior a dor, maior será a consolação do Senhor sobre a sua vida. E a graça do Senhor é suficiente, a graça do Senhor nos basta, a graça do Senhor é maravilhosa, é doce, é bela, e ela está conosco todos os dias. Quem já experimentou a graça de Deus nesta noite? Quem já experimentou nesta semana, neste dia? Quem crê que vai continuar experimentando amanhã? Porque somente pela graça de Deus, não estamos fiados nas nossas justiças, porque não as possuímos, mas firmados na graça de Deus, permanecemos em pé diante da perseguição, porque os nossos pés foram postos na rocha eterna, que é o nosso Salvador, a rocha ferida, que jorra água, que jorra graça nesta noite sobre as nossas vidas. Meus amados irmãos, Jesus sofreu como ninguém. Ele preparou os discípulos, porque ele sabia que o sofrimento viria. Mas é interessante saber que nesta vida cheia de tantas dores e de tantas lágrimas, o sofrimento é algo que nós convivemos com tanta frequência. Quem nunca sentiu a dor da perda, a dor da saudade, a dor da doença? Quem nunca foi injustiçado? Quem nunca foi traído? Quem nunca foi decepcionado? Mas isso faz parte desta vida, porque nós somos imperfeitos, viemos de uma família imperfeita, nosso cônjuge é imperfeito, congregamos numa igreja imperfeita. Nesta vida, nós decepcionamos e somos decepcionados, mas quando erguemos os nossos olhos para o alto, de lá vem o nosso socorro. Quando olhamos para os irmãos, nos frustramos. Quando olhamos para nós mesmos, desanimamos. Mas quando olhamos para o autor e consumador da nossa fé, recebemos graça, recebemos socorro, recebemos refúgio, recebemos livramento. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Você pode dizer comigo: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída, nenhum mal te alcançará, e se te alcançar, você vai continuar glorificando o nome dEle, porque nós o adoramos não pelo que Ele nos deu ou pelo que nos dá, nós adoramos pelo que Ele é, e Ele é o nosso meigo e eterno Redentor. Estamos na sua presença, falamos a sua palavra e dizemos em alto e bom som: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, aonde todo mal será posto o ponto final, e uma nova dispensação se
manifestará. Bem-aventurados sois vós, aqueles que forem achados dignos de entrar nas mansões celestiais pelas portas. Por isso, em todo tempo, seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Glorificado seja o santo nome de Jesus. Todos os homens de Deus, Tiago disse: olhai para o exemplo dos profetas antigos, com a paciência suportaram a provação. E eu estava hoje à tarde pensando nesta reflexão, e veio ao meu coração o hino 126 da harpa cristã. Esse 126 da harpa cristã fala muito a respeito de provações, de tribulações. E você vai louvar a Deus com este hino, mas você vai ouvir a mensagem deste hino. Porque tão importante quanto uma boa pregação é uma boa audição. Medite e seja ministrado nesta noite com a letra deste hino. Vamos todos juntos meditar na mensagem e como Deus se revela na hora da tribulação. Bem-aventurado que confia no Senhor. Que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação, é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser, Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando a esperança desvanece, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos, poesias foram escritos em tribulação. E no céu as lindas melodias se ouviam na escuridão. Se confiam inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja desde longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, que te leva ao seio do Senhor. glória a Deus. Meus irmãos, eu quero concluir nesta noite falando do maior plantador de igrejas da história do cristianismo. O apóstolo Paulo sabe muito bem o que é sofrimento. A despeito do seu passado tenebroso, de perseguição aos discípulos, aos mensageiros do Senhor, ele estava lá dando o seu voto, confirmando, apoiando, quando o primeiro mártir, lá em Atos dos Apóstolos, Estevão, estava ali, ainda que ensanguentado, orando para que Deus perdoasse os seus algozes, que não levasse em conta os seus pecados. Aquele ato de fé impactou o coração do Saulo de
Tarso, mas foi necessários mais alguns dias, até que o Senhor Jesus o encontrou no caminho de Damasco. Glorificado seja o nome do Senhor. Ei, você que está nos escutar nesta noite aqui e na internet, Jesus também está indo ao teu encontro. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer te consolar, te confortar. Levanta a tua cabeça, porque Ele te ama e não desiste de você. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco. Paulo se converteu lá em Damasco, mas lá em Damasco ele foi perseguido. Lá em Jerusalém ele foi rejeitado, ele foi esquecido. Lá em Tarso, Saulo depois foi apedrejado em Listra. Ele sabia muito bem o que era sofrimento. Lá em Tessalônica ele foi enxotado. Lá em Bereia ele foi repreendido. Ele sabia o que era sofrimento. Lá em Atenas ele foi chamado de tagarela. Lá em Corinto ele foi chamado de impostor, de enganador. No entanto, a despeito das revelações, o Senhor ainda permitiu um espinho na carne, que não dá tempo para falar sobre ele, mas um mensageiro de Satanás esbofeteava Paulo. Paulo, ele não temia nada nem a ninguém, mas por 3 vezes orou para que o Senhor removesse o sofrimento. Mas sabe qual foi a resposta do Senhor? Não foi o que ele esperava, nem o que ele queria, mas o que ele precisava. Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso Paulo disse: ainda que estejamos enfrentando uma leve e momentânea tribulação, não dá para comparar com a glória eterna que está preparada para os fiéis. Aleluia. As aflições deste tempo se findarão, mas aquele que for um mensageiro fiel entrará no gozo eterno, levando outros para o Senhor. Vamos em busca do galardão do Cordeiro, vamos evangelizando a cidade, vamos pregando o evangelho, andando e chorando, levando a preciosa semente, porque fazendo assim voltaremos sem dúvida, trazendo consigo os nossos molhos. É promessa de Deus. A obra missionária se faz com olhos que lacrimejam, com coração que se quebranta, com joelho que se dobra, com mãos que contribua. Façamos a obra de Deus enquanto é tempo. Hoje é dia de se levantar, hoje é dia de se dispor. Deus fala com pessoas que estão em pé, Deus não fala com pessoas que estão dormentes, deitadas. O Senhor falou para o profeta: põe-te em pé e eu falarei contigo. Ouça, se coloque, se levante, porque a glória de Deus vem nascendo sobre ti, porque a noite é passada. Deixemos todo o pecado e todo o embaraço que nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, a despeito do sofrimento, levando o evangelho, levando o amor de Deus, levando esperança, levando libertação, levando cura, levando o amor de Deus, dizendo para os cativos que eles são bem-vindos no nosso meio e que Jesus também tem um plano em suas vidas. Paulo, irmão, sabia muito bem o que era sofrimento. Paulo, mais uma vez, foi preso em Jerusalém, foi condenado em Cesareia. Quando estava sendo conduzido para Roma, foi um náufrago. O navio naufragou, mas ele conseguiu escapar na ilha de Malta. Lá em Malta, ele foi picado por uma serpente. Depois chegou algemado lá em Roma. Na época, o imperador Nero colocou a sua guarda pessoal, a guarda pretoriana, um grupo de elite de 16 mil soldados. 3 turnos durante o dia, 2 soldados ficavam ao lado de Paulo, algemados com Paulo. As suas mãos estavam presas, mas os seus lábios estavam livres.
Nero não sabia, mas Paulo estava evangelizando e ganhando seus soldados para Jesus. Aqueles homens eram homens de confiança, que tinham livre acesso ao palácio, que tinham influência política. Tanto é que quando ele teve liberdade de escrever, ele ainda preso, não podia visitar as igrejas, mas lá em Roma, escreveu a carta aos Filipenses, ele escreveu a Filemon, ele escreveu aos Efésios, ele escreveu aos Colossenses, e quando escreveu para os Filipenses, ele disse: os irmãos, os santos vos saúdam, e principalmente os da casa de César, o que eles tinham ganhado na sua prisão. Bendito é o nome de Jesus. Não tem sofrimento que faz o crente fiel parar. Ele pode estar no tronco, pode ser meia-noite, as suas costas cheias de sulcos, de tanto açoite como aconteceu em Filipos, mas ele levanta a voz e glorifica o Deus do céu, e o Deus do céu é glorificado e se manifesta. Aleluia, aleluia. O choro poderá durar uma noite, mas o amanhecer virá, e a alegria de Deus chegará na tua alma. Aleluia, bendito é o santo nome de Jesus. Paulo sabia o que era sofrimento, irmãos. No entanto, a despeito de ser cheio do Espírito Santo, é interessante notar que Deus não o privou de sofrimento. Diga para o irmão: Deus não vai te privar de sofrimento, mas a graça de Deus te basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele sabia que estava chegando o dia da sua partida, irmãos. E ele desabafou para o seu filho na fé, Timóteo. Disse: Timóteo, está chegando o dia da minha partida. Estou só na masmorra, desamparado, traído, me deixaram só. Mas a despeito do sofrimento nos últimos momentos de vida, ele não caminhou. Conta a história que ele foi decapitado. Ele não caminhou para o martírio cabisbaixo, porque ele sabia que ali não era o fim, ali era o começo de uma nova existência na presença do Salvador. O sofrimento e a recompensa do mensageiro do Evangelho. Seja você um mensageiro fiel, cumpra a obra de um evangelista, seja fiel em toda a tua maneira de ser, e Deus vai te usar maravilhosa e gloriosamente para a expansão do Evangelho em todos os lugares, por onde você andar e aonde você orar. Deus possa te abençoar abundantemente.